Boa tarde. Agradecemos a Deus por mais uma semana de muito aprendizado. Só que for acompanhar pela internet, esse vídeo vai para o canal Transmutação Renato, lá no YouTube. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mammon. Item 8. Desigualdade das riquezas. E o centro, essa pergunta, né? Por que todos os homens não são igualmente ricos? E já me vem outra pergunta, sabe? Qual é o papel da riqueza? Porque tudo que nos acontece, a ideia ou a compreensão mais adequada talvez seja o que é que Deus está nos dizendo e o que é que nós vamos fazer com isso. Então, quando a riqueza ela é algo que vai nos trazer lições que vão nos tornar espíritos melhores, quando a riqueza vai nos trazer lições que vão, diante da nossa imaturidade espiritual, nos levar à destruição, quando é que a pobreza material vai nos levar à edificação moral, para que nós possamos nos sentir em plenitude de vida, e quando é que a pobreza vai nos levar a uma miséria espiritual? A pergunta, ela acaba desaguando nessas outras perguntas, porque a ideia de ser rico é porque ela traz uma espécie de paradigma, ela traz uma espécie de preconceito, ela traz uma ideia de um conceito formado e cristalizado. A gente, nessa sociedade materialista, como espíritos, independentemente do sistema econômico, imediatistas, compreendemos que na matéria o que é importante é ter mais matéria. Então, diante da concepção fechada de que ser rico é bom, é um preconceito, e ser pobre é ruim, então há um direcionamento para a riqueza. Só que a riqueza, ela traz uma das armadilhas mais sagazes da vida material, que é o apego. Então, você que está, ou já esteve, ou se lembra de um momento da vida em que você se achou bonito, desejado, desejada, desejável, é uma forma de riqueza. Quando você saía e andava e o pessoal assoviando e babando, e você usando roupas que chamavam mais a atenção para isso, e aquilo ali era uma riqueza, mas que gerava em você um apego àquela imagem. Você que até pouco tempo era uma menina, era um menino, um maguinho, né? Uma maguinha, aquele que vai pegando corpo, que todo mundo olha só como menino, e com a carência imensa querendo chamar a atenção, e ninguém olhava. Aí quando você começou a se botar mocinha, ou mocinha, a música do Luiz Gonzaga, né? Do Mandacaru, quando flora na seca, né? É sinal que a chuva chega no sertão. O Mandacaru florando, o Mandacaru, aquele pé de espinho verde, aí a flor é tipo uma bolinha assim, né? Tipo uma vermelhinha, parece uma fruta, né? Mandacaru florando na seca. Ele diz: toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida, ó, era a moda. Não quer mais sapato baixo, ó, salto, um vestido bem sentado. Ela não quer mais um vestido de mão, porque ela só pensa em namorar. Geralmente essa fase é a mais forte
dentro de uma sociedade em que às vezes o rico e o pobre, materialmente falando, se unem a outra pessoa, querem ter filhos, ou mesmo não querendo, quando vê os filhos, eles olham os filhos como se fosse uma forma deles se eternizarem. Tanto que tem gente que fala que a pessoa tem que plantar uma árvore, porque se morrer a árvore fica, escrever um livro, porque se morrer o livro fica, e ter filho, porque se morrer o filho fica. É um apego à matéria. Então a gente começa a ficar apegado em tudo que a gente acha que é materialmente bom, que nos dá conforto. A gente começa a achar que é uma riqueza. Só que ela cria essa armadilha, porque quando a gente fica obcecado por qualquer tipo de riqueza material, desde o dinheiro, os bens, a aparência, até a aparência, aí pode inventar tudo que lhe dá conforto, que você acha que é uma riqueza. O que acontece? Já nasce na cabeça da pessoa o desejo, que é nada mais nada menos do que uma lembrança do momento em que você, no caso que ele está contando aqui, a menina que começou a ficar, se achar bonita. E por que ela começou a se achar bonita? Porque ela começou a ver o povo olhar para ela com um olhar diferente. Aquilo ali já era uma carência, uma baixa autoestima, um desejo de confirmação do olhar dos outros, uma escravidão à aprovação dos outros. Ela se lembra como aquilo ali ela se sentiu bem, se sentiu desejada. Ali ela se sentiu rica. E não é como diz um colega meu, rica, mais humilde, porque fala com todo mundo. Não, ela se sentiu rica e aí ficou besta. E começar a escolher. Ah, esse aqui é feio, olhou para mim, não quero gente feio. Ah, aquele é pobre, olhou para mim, eu não quero gente pobre. Ah, aquele ali é rico, mas esse aqui. Aí começa o processo de escolha. E ela começa a se envolver naquilo ali. Sabe, a vida dela passa a ser aquilo ali. Não tem mais a aprender, não tem mais nada. Tem alimentar e retroalimentar e alimentar mais tudo que tem a ver com o que ela achou que era riqueza. Ela manter o status dela de uma mulher, por exemplo, atraente. O cara manter o status dele de um homem atraente. Aí começa, e aquilo ali vai durando algum tempo. Aí a pessoa começa a desenvolver outro problema. O apego àquela sensação de se sentir desejado ou desejada. A pessoa se sente poderosa, não era a música do funk? Poderosa, rainha do funk, é poderosa. Ela tem uma sensação de poder. Não é uma sensação de riqueza ali? Ou não? Não é não? O menino, antigamente chamava aquilo, era macheza, né? De ficar forte, seu danadão, que bate nos outros. E ele não vai bater no maior do que ele começa a bater nos pequenos, porque ele quer se sentir forte. E ele começa a bater e bater mais. O problema é que quem bate um dia apanha. E a coisa vai aumentando. Então tá vendo? Cada ciclo que a gente acha que é rico nos gera uma ilusão tão grande que parece uma fonte de ilusão, uma coisa puxando a outra, e a gente querendo alimentar e manter aquela ideia de beleza, de poder, de força, de riqueza. E a gente nota os outros. Aí começa a surgir a comparação. Pronto, da comparação, logicamente vem a inveja. Menina, aí começa o processo de manter essa riqueza internamente. Começa a gerar um apego, o apego começa a gerar
o desejo de conquistar mais, de manutenção da riqueza, o desejo de estabilidade, ou seja, que você seja sempre, se a tua riqueza era beleza, bonita, no padrão que todo mundo vira para te olhar. E aí começa a mima, a ilusão, a loucura material. A vida que era de um espírito para aprender, ele começa a ficar tão envolvido nesse movimento, nesse processo do pensamento, de manter aquela riqueza, e aí começar a olhar para os outros, se comparar e ter inveja, querer que morra, querer que matem, e desenvolver os efeitos colaterais, quer dizer, aquilo vai tomando a pessoa, e quando ela vê, a lembrança que ela tem da primeira sensação boa, porque se sentia bonito, ou rico, ou poderoso, ou forte, se torna um desespero em querer que aquilo não passe. Só que na vida tudo passa. Olha a pergunta inteligente, interessante que ela fez. A inveja não causa um sofrimento para quem tem, não? Eu me pergunto, é aí que vem a pergunta. Quem é que não tem? É uma pergunta que eu me faço todo dia, depois de um dia que eu vi uma pessoa se perguntando se numa situação ela não era com inveja. Porque eu até então eu só vi as pessoas falando assim, fulano está invejosa. Mas eu nunca tinha visto ninguém honesta e sincera e abertamente se perguntar se não estava com inveja. E eu tenho passado a todo dia me dedicar a observar onde é que tem inveja dentro de mim. E eu pergunto a mim mesmo, será que tem alguém que não tem inveja? Porque todo o teu processo de comparação é uma coisa imediata. Quem é que não se compara? Quem é que não fala comparando? Para que o processo de comparação, se as vidas são incomparáveis? Por isso que eu estou lhe dizendo, a inveja, ela acaba sendo uma marca da doença do apego. Então, quem vive uma situação que acha que é de riqueza, seja de dinheiro, de conforto, de luxo, de beleza, tem um grande potencial de ter o desenvolvimento crescente de inveja dentro de si, sem nem perceber, só vê a amargura. Daí é o fogo que alimenta essa questão da ideia de estabilidade, porque não tem estabilidade na vida. É isso que a gente tem visto. Agora, o que fazer? Aí a pergunta, está vendo que o problema, como o Evangelho está dizendo, desigualdade da riqueza, o problema não é por que todo mundo não é rico? O problema não é esse. O problema é que todo mundo tem alguma espécie de riqueza. Agora, essa riqueza, num plano que é apenas uma escola, que é o plano material, gera na gente uma ilusão tão grande para querer manter o que a gente tem, que a gente se perde quanto à evolução espiritual. Não é a história do Narciso? Caetano Veloso diz assim, que Narciso acha feio que não é espelho. Porque a lenda de Narciso é que ele era tão bonito, naquele tempo não tinha muito espelho, e ele viu o rosto dele no espelho do lago, da água, e ficou tão admirado que ele caiu na água e morreu afogado. Quantas vezes nós não caímos na água afogada e morremos afogados? Quanta menina que começou a ficar nessa história do mandacaru bonitinha, e que a vida dela todinha é um relacionamento, outro, se perdeu naquilo ali, até chegar o tempo em que a atratividade dela, porque é uma sociedade muito velhofóbica, idadista, em que ela não chama atenção mais de ninguém. Então
a vida vai ensinando a gente o desapego, e dói. Por quê? Porque a gente não quer que passe. E quanto mais o tempo vai passando, mais nós vamos nos comparando. Às vezes a pessoa vai dar outro tom, mas ela não quer enxergar aqui dentro dela, por exemplo, é todo esse processo, e que uma das coisas que está latejando lá chama inveja. Então, só esse ponto, não sei se vocês já viram a revista Forbes, eles ficam disputando quem é o homem mais rico do mundo. Então assim, não é questão de ser rico, você fica se comparando e querendo ser mais. Já foi Warren Buffett, já foi Elon Musk, já foi a Tesla, já foi a Apple, já foi a Microsoft. Era no desenho do DuckTales, do tio Patinhas, tinha o Pão Duro Marco Pato e o Patinhas McMoney. Eles disputavam quem era o mais rico. Porque antigamente, os homens mais ricos dos Estados Unidos, houve uma disputa muito grande entre o Rockefeller, dono da Royal Dutch Shell, da ExxonMobil, da época, e Elon Musk, e na época o Rockefeller e o Carnegie, que era o homem do aço. Então você vê que há uma disputa muito acirrada. Eu vi uma vez um colega falando que gostava muito de morar em condomínio de casas fechadas, mas tinha um problema. Eu disse: qual o problema? Ora, porque a gente vê todo dia o carro do vizinho. Aí começa a olhar, assim, porque nessa sociedade o carro é muito forte. Então ele ficava olhando o que na casa do vizinho tem, o que a dele não tem, o carro do vizinho trocou, ele não trocou, e os vizinhos trocando de carro e ele não trocava. Ele dizia que ali gerava uma competitividade interna. A gente passando no condomínio dele, aí uma pessoa, ele fala reclamando do preço do condomínio. Aí ele chegou lá, tinha uma casa, que o cara comprou 6 lotes, o condomínio é pelo tamanho da propriedade. Então lá já tem piscina, já tem tudo, mas o cara comprou pertinho de onde tem a piscina do clube, dentro do condomínio fechado. Aí o cara reclamando que pagava, se achando rico, mas pagava o condomínio em cima de uma metragem de 1. E aí um vizinho dele comprou 6 e construiu uma mansão de 3 andares em 6 lotes e com piscina e tudo, sendo que atrás já é a piscina do condomínio. Aquilo impactava, ele passava e aí, mas tem gente aqui assim, tem gente assado, sabe? A gente nem percebe, mas aquilo ocupa. Quantos casos de relacionamento de crime passional atualmente, em que a morte do companheiro, aquele relacionamento já tinha morrido, mas o outro não aceita ser trocado por outro, ou a outra não aceita ser trocado por outro. É um processo de comparação. Ela não dá valor àquilo, mas não aceita o que ela entende que é ser trocada, ou ele trocado, ou não existe isso. Entende? Ou nós usamos de honestidade absoluta para conosco ou com Deus, a coisa é não para falar para os outros, mas para servir para a nossa edificação interna, para que a fala seja um espelho, para a gente usar no nosso processo de meditação, que não precisa ser parado, é no nosso processo de observação da vida, de autoobservação, autoconhecimento, para amadurecimento, compreensão. Assim a gente vai ter mudança. O problema, ela está falando aqui, trazendo umas boas colocações sobre os mais ricos que saem na revista, mas o questionamento que eu estou tentando enxergar para mim é que o Evangelho é para que eu faça uma revolução íntima. Se isso me incomoda, se eu enxergo isso, é porque aquilo me pertence. Quando eu aponto com o dedo, 3 dedos ficam para mim. Quando eu estou num canto que todo mundo é chato, provavelmente eu passei no concurso, tirei o primeiro lugar. Tanto que eu estou com os melhores de chatice. Eu sou bom, hein? Então, o Evangelho é uma provocação
que tanto faz o Elon Musk fazendo foguetes, quanto alguém que está na disputa pela presidência, pelo poder, pelo time, pelo país. É a menina da música do Luiz Gonzaga. E quanta menina e menino, quanta criança ferida não tem dentro de nós. O que muda o mundo é a pessoa que se transforma. Os livros não mudam o mundo, dizia o Monteiro Lobato. Os livros mudam as pessoas e as pessoas mudam o mundo. O Evangelho não vai mudar ninguém. Jesus não vai mudar ninguém se a pessoa não quiser. Enquanto eu estiver olhando para os outros de forma a criticar os outros e não de forma a que a vida dos outros seja um espelho para a minha vida, eu estou me apegando à minha própria riqueza, porque talvez eu esteja me colocando como melhor do que o Elon Musk. A ideia aqui é trazer os casos para que eles espelhem a nós. Onde é que tem riqueza em mim? Onde é que tem apego em mim? Onde é que tem inveja em mim? E eu não estou dizendo que inveja e apego é ruim, não. Nem estou dizendo que é bom. Eu só quero é que a pessoa veja que tem. Porque quando a gente vê com honestidade, aquelas coisas se transformam. Mas quando a gente vê a vida amassando, em que a gente olha a inveja dos outros e não olha na gente, a gente não sabe por que vê tanta inveja nos outros, não quer entender que é porque tem muita inveja na gente. Quando vê inveja na gente, a gente fica amassando, não, mas é por isso, mas não, tu não pode. Primeiro veja, se você tem inveja, olha, eu estou com inveja. Honestidade absoluta com você e com Deus. Essa é a religiosidade, se ligar a Deus. Olha, eu estou com inveja. Várias vezes, nas minhas meditações, depois que eu tenho visto isso, às vezes eu paro e digo, Senhor, eu estou com inveja. Sim. Isso é inveja. Não é bom, não é ruim, né? Você vai ficar amassando, sabe? Querendo, dizer que é a realidade, querendo manipular Deus. Não é manipular Deus, Pai, é isso. Jesus está dizendo, é assim, ó. Traz o teu problema, que eu te ajudo a resolver, não é isso não? Mas você não traz problema. Você mostra que o outro tem inveja, mas você não, mas eu é por isso, mas não, Senhor, porque é muito ruim. Aí você bota o nome ruim, não vai trabalhar em cima disso. Não, Senhor, eu estou com inveja. Não é me perdoe, não é nada, Senhor, é isso, é inveja. E eu não sei lidar com isso ainda. É inveja. Eu vejo que eu me comparei, eu vejo que eu me apeguei, eu vejo que eu estou com uma compreensão equivocada sobre a natureza das coisas. Eu estou achando que as coisas não passam, eu estou achando que meu cabelo não vai ficar branco, eu pinto ele, vai ficar branco. Até hoje eu ainda não pintei, ele está ficando bem branco. Mas eu acho que esse que eu pinto não fica branco, é branco. Entende? Não ficar amassando, eu ficar dizendo que eu tenho medo, ou que eu ficar triste porque eu tenho inveja, e dizer, Senhor, eu tenho inveja. É disso, o cabelo é branco. E agora? Vamos compreender o que é isso. Será que eu vou querer ter uma juventude, num padrão de juventude, 20 anos, 15 anos, para a vida toda? Ou eu posso chegar, ao menos a intenção da música, do cara que fez a letra para o Roberto Carlos, para ele dizer, esses teus cabelos brancos, bonitos, me ensinando coisas, né? Falando de Lady Laura, a mãe dele. Quantos homens idosos eu tenho tido a oportunidade de escutar que estão passando por um processo de deserto na fase de idoso, porque eles acham que só é ser homem se for, era o cabo da roça, era o cara que levantava a perna, macho é desse jeito, aí tem que subir um prédio, que loucura. Você é como Deus criou. Deus está te dizendo, aquilo ali veio e aquilo ali passou, e agora, como é que se vive homem no tempo que está? Eu não
posso, olha, eu tenho 40 e poucos anos, mas eu não posso sair daqui para ir correr jogar bola, porque às vezes que eu fiz isso, eu era mais jovem, eu fazia. Ó, eu me machucava, me contundia assim, de me mexer. Eu não consigo mais ler bem de pertinho. O cara pescava, né, fazia um texto minúsculo e lia. Aí chega na médica e diz: meu filho, você está no saldo, que você está embaçando a vista quando é de perto, depois dos 40, porque depois dos 30, o cristalino do olho, ele não se reorganiza. Aí tem um nome de uma doença oftalmológica. É a idade. Olha, você pode ter feito escolha boa ou escolha que você acha que não era tão boa, mas você vai ficar velha. Ela também trouxe uma questão interessante, né? Que ela está trazendo sobre, estou repetindo porque você não consegue ouvi-la, né? Ela está trazendo, se vai chegar na oftalmologista, ela vai dizer que ela tem 40 anos, tem uma vista de 50, se ela vai se desesperar, ela vai aceitar. Eu nas minhas reflexões, eu só não tenho achado adequado dizer aceitar. Não é uma questão aceitar, é como se disciplinar, é como me forçar a uma coisa, entende? Mas eu acho que a palavra melhor é compreender. Quando eu compreendo que certas coisas eu não posso mais fazer, mas que eu posso fazer outras. Porque se eu tivesse, aquela história, né? Se eu tivesse a cabeça que eu tenho 20 anos atrás, eu era outra pessoa. Então eu posso fazer muito, eu posso ser muito onde eu estou, mas eu não preciso fazer tudo que eu fazia em outra fase. Aquela fase passou, é uma compreensão. É uma compreensão, não é uma mera aceitação, porque a aceitação em si pode dar revolta. Às vezes a pessoa está calada, depois se revolta. Olha aí essa bipolaridade política, né? Tá vendo? É o pessoal que passa muito tempo calado, aceita porque não tem força de enfrentar. Na hora que abre a boca, sai um monte de lixo. Então aceitar não é a coisa, compreender é. E compreender é diferente. Por exemplo, quando eu falo que eu paro e tento compreender, primeiro ver, Buda falava isso, reto, ver, reto, pensar, reto, falar, para reto agir. Então entender. É entender os prós e os contras, entender a realidade. É como entender a realidade, como também falava o Buda, que tem 4 verdades inafastáveis: dor, velhice, doença e morte. Compreender. Por que eu digo compreender? Porque aceitar. A gente fica calado, e aquele calado é como uma panela de pressão. Aquilo vai, sabe, ganhando força, a gente fica em depressão ou fica revoltado. Compreender o processo do envelhecimento, do adoecimento, da morte, da transitoriedade das coisas da vida. Quando eu fico tentando ver e compreender, eu me torno mais jovem. Mas a riqueza falada aqui é muito apego, e principalmente não o apego, estão vendo que não é ao dinheiro, é o apego àquelas lembranças, memórias de momentos em que a gente se sentiu muito bem. Aí a gente quer que não passe. É como você assim, passou um tempão, sei lá, viajando em situação difícil, e hoje você arranjou uma cama boa. Tem umas camas, eu gosto de rede, né? Mas vamos pensar em cama, eu acho que é mais fácil. Uma redinha limpa, cheirosa, uma cama ótima, um quarto climatizado, tudo direitinho. Mas você sabe que se você ficar naquela cama direto sem sair, ela vai feder. Não vai não? Poxa, tão gostosa a minha cama, e fique lá direto, que ela fede. Porque nós vamos transpirando e... essa roupa é tão bonita, você começa a usar ela, se desgasta. E fede. Tem que trocar. Tudo na matéria é isso. Mas quando a gente começa a se achar rico, preso a essas ideias, a gente cria
um processo doente de querer que as coisas não passem. É aí a maior armadilha da riqueza. É você estar casado e bem casado e achar que aquilo não muda. É você ter filho e gostar da fase. Eu vi uma pessoa fazendo uma partilha, também li em Codependentes Anônimos. Eu li um livro agora muito bom, agora na viagem. Eu tenho lido sobre envelhecimento e morte material, nada de espiritual. Médicos tanatologistas, médicos que são paliativistas, que quando a pessoa é desenganada, é aquele médico que fica com a pessoa quando a pessoa está desenganada. Então, a professora médica nos anos 60, Elizabeth Kubler-Ross, ela fez um livro chamado A Morte e o Morrer, sobre a morte e o morrer. Ela é pioneira na disciplina de medicina no mundo sobre isso. Ela participou da guerra, ajudando as pessoas e tal. E você vê lá a dificuldade. Eu já vi muito depoimento, como eu estou dizendo, a riqueza é essa noção de apego a qualquer coisa. Aí eu vi nos depoimentos também sobre codependência. Eu me lembro que um jovem de 30 e poucos anos, pai, e ele falava no Neuróticos Anônimos, que é problema com emoção, codependente é problema com relacionamento. Ele falava, né, das inquietações, chegava lá, terapia do espelho, a pessoa faz a parte, ninguém dá retorno, não tem médico, é só falar. E você escuta o outro e procura ver a sua vida. E eu também achei muito marcante que eu ia toda semana, escutava aquele rapaz e cada dia ele ia colocando uma nova coisa. Aí um dia ele colocou assim: eu estou muito incomodado com a minha filha. Na verdade, é interessante que quando você vai botando para fora, novas coisas vão surgindo. Ele dizia: na verdade, eu estou incomodado porque minha filha está crescendo. Olha, que eu vi lá no livro da Elizabeth Kubler-Ross, várias vezes a pessoa tem uma culpa irracional. Às vezes a pessoa se sente culpada porque o pai se separou, se sente culpada porque o filho nasceu doente, se sente culpado porque está velho, se sente culpado porque está dando trabalho. Culpas irracionais. Então tem umas irracionalidades na cabeça da gente, entende? Decorrente do apego. A pessoa se sentia culpada no depoimento lá, porque o filho estava doente numa fase terminal, mas não morria. E ela, às vezes o trabalho era tão grande que ela pensava assim, para ela, se morresse, né, porque não morre. É muito sincero, sabe? É muito importante a gente ser sincero, porque a gente está muito acostumado a ficar amassando as palavras para manipular os outros. Entende? Que a gente não quer receber um olhar de rejeição. É a carência grande, ser aprovado, a gente mente. O Machado de Assis, no Brás Cubas, ele falava isso, né? A gente mente tanto para as pessoas que a vida da gente parece uma coxa de retalhos. O problema é que uma hora a gente constrói uma narrativa tão mentirosa que a gente acredita na mentira que a gente contou para os outros. Tudo uma maluquice. Quem sabe se Alzheimer não está ligado com isso? Porque, sabe, é uma construção. E aí o rapaz falou assim, né? Quer dizer, uma coisa irracional e lógica, mas era verdade, estava incomodando ele. Ele dizia: poxa, eu nunca me dei tão bem com alguém, a minha filha depende tanto de mim, eu boto no braço, eu cuido dela, e se a minha filhinha está crescendo, ao mesmo tempo que eu fico feliz dela ficar crescendo com saúde independente, eu fico, sabe, sentindo que eu não vou mais ser necessário a ela. Eu olhei, disse: onde é que a gente vê as pessoas falando tão sinceramente assim? Exato, mas aí é que é a pergunta: quem é que é 100% curado psicologicamente? É isso que a gente está falando. Nós estamos falando de patologia mesmo, porque no plano material nós somos espíritos o quê? Puros. Aqui
Nós somos espíritos imperfeitos, que sabemos tudo que é para fazer que é certo, e fazemos o errado. Isso não é patológico? Você sabe que é certo e faz errado? Você sabe? Quantas pessoas agora estão com câncer decorrente do uso contínuo de álcool e de cigarro, e que a última coisa que ele pede é o quê? Para não deixar de fumar nem de beber. Isso é patológico, mas é real. Não adianta dizer é patológico. Eu quero saber o que é que diz, o que é que tem dentro de mim que eu sei que é errado e que eu não consigo fazer o certo. Não adianta dizer só que é patológico. Mas esse tratamento ele parte da autoobservação primeiro, e uma observação livre de amassamento. Se é inveja, é inveja. Se é apego, é apego. E não é porque é ruim, é porque é bom, não. É o que está rolando dentro de você? Será que nós estamos vendo? Não sei se eu estou sendo claro. Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? É interno. O evangelho é para reforma íntima. Mas eu só reformo se eu enxergar como é que a máquina toda está funcionando, para eu achar qual é a peça para apertar ou trocar ou ajeitar. Mas eu não quero enxergar peça nenhuma, porque eu fico manipulando tudo. É uma vida de sedução. Não é como o Instagram e Facebook, só mostra o que é bom. Mas não é porque o Instagram e o Facebook é assim, é porque as pessoas são assim. Isso, quanta gente eu conheço que quando recebe um diagnóstico de câncer, a primeira preocupação é o que é que o pessoal vai achar. É não dizer para o povo que está com CA, não pode chamar nem câncer. Ai que o cabelo vai cair, ai porque vão me achar fraco, ai o que é que... A adicção, a escravidão à opinião dos outros é muito grande. Isso é uma baixa autoestima muito forte. Um idoso, uma idosa que fica querendo ser menino, mostrar para os outros que é que ele não é. Isso é carência, e ele quer dizer que é força. Isso não é patológico? Mas qual? Isso não importa eu dizer para ele, importa ele ver. Ela vê. É para isso que o evangelho está aqui. Veja. De novo, Jesus está aqui de braços abertos, mas aí você quer. Mas você quer enganar até Jesus, cara? Tá de brincadeira. É o cara que vai jogar, não, eu não queria ganhar o prêmio da Mega Sena todo, não, eu queria só um pouquinho. Mentira. Né? A pessoa é mentirosa. Como é que essa pessoa mentirosa vai achar a cura? Não acha não. Estou adorando, mas se vocês quiserem falar, eu gosto. Eu acho bom porque eu me lembro de beber água. Vocês estão vendo que eu falo e não bebo, aí começa a tossir. Isso. Como é seu nome? Inácio. Ela está falando do livre-arbítrio. Ela diz assim, você querer, aqui no Espiritismo chama livre-arbítrio. Mas para a gente querer certo, a gente primeiro tem que entender certo. Mas o que a gente está puxando aqui direto é aquele trecho do Chico com Emmanuel. Quando ela está contando um caso da irmã de outras religiões. Mas aqui a gente não está falando muito de religião hoje. É só do entendimento. A gente está falando de religiosidade. Sabe o que é isso? Eu dei um exemplo para Mas a religiosidade, religar-se, nós estamos falando de uma religação conosco e com Deus. Vocês estão vendo? Se vocês fossem resumir todas as minhas falas, eu estou trazendo para a gente enxergar o processo mecânico que acontece dentro dos nossos pensamentos. E esse processo pode ser ou libertador ou escravizante. Mas uma pessoa escrava fica do jeito que ela fica. Mas aí de novo, aí muito interessante, 3 vezes ela falou da pessoa. E o Chico diz para nós uma coisa com Emmanuel: dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém.
Hoje é porque eu cheguei de viagem ontem, mas normalmente agora no dia de domingo me convidam e eu vou para a Igreja Batista de manhã e venho para cá para o Centro Espírita à tarde. Já saí daqui, eu saí daqui, ainda fui para uma dia de São José, eu fui para a Igreja Católica. Não estou numa perspectiva de religião. Eu já fui para Não, eu vou comumente. Agora, Paulo dizia isso: vê tudo e retende o que é bom. Não me importa o que é que você faz, grosso modo, me importa o que eu faço. Porque, de novo, se nós conseguirmos fazer a revolução interna, o mundo muda. Renato, é bíblico também, né? Bata, procure e achará. Bata e a porta será aberta. Se você usar a religião como um espelho para se libertar, para você se ver, vai ser uma coisa. Se você buscar religião para fugir da realidade, tanto faz buscar religião quanto beber. Mas aí é com a pessoa, não é conosco. Eu só estou lhe mostrando que são espaços de riqueza, que o evangelho é desigualdade na riqueza, e a pergunta que foi feita é: por que todos os homens não são igualmente ricos? E nós estamos trazendo aqui que a riqueza não é só riqueza de material, de fazer foguete. A gente está mostrando que tudo que nos gera luxo, conforto, interno ou externo, pela nossa imaturidade, tende a nos gerar apego, comparação, inveja, e a vida da gente fica um caos. Também a questão, porque, por exemplo, todos nós temos, qual é o que a gente faz com o que a gente tem? Acumula, a gente não divide. Então, se cada um acumula o que tem para si... Eu também entendo isso. Quando o Chico Xavier falaram para ele na época da inflação galopante, perguntaram a ele sobre a crise. E ele disse: que crise? Nossas mesas são tão cheias. Mas a minha pergunta é, de novo, por que eu ou você nos apegamos? Porque eu e você não dividimos. Essa que tem que ser a compreensão que nós temos que fazer. Não é olhar e você quer saber por que eu, o que está na minha governabilidade, que chama livre arbítrio aqui, é só outro nome. Se eu estivesse fazendo uma palestra para a empresa, eu estava falando de governança corporativa. Era compliance. Mas eu estou falando de reforma íntima, governança individual, livre arbítrio. Ponto. É a mesma coisa. Você faz. Quem tem empresa sabe como é difícil fazer um compliance, manter as pessoas agindo como máquinas dentro de um sistema. E quem está querendo usar o livre-arbítrio bem para se evoluir espiritualmente sabe que é difícil. Eu tenho problemas vários, por exemplo, com comida. Quantas vezes eu como coisas que eu não deveria comer, e depois que eu comecei a conhecer comedores compulsivos, eu disse: poxa, para que eu comi isso? Mas como é escondido, ninguém paga, mas faz escondido. Eu já me vi comendo escondido. E eu mesmo, é de quem? É de mim. É isso. Eu tenho que ser honesto com quem? Comigo. Como é que eu não consigo ser honesto comigo? Ó, religiosidade me religar comigo, e consequentemente eu vou ser honesto com Deus. E como é que eu vou ser honesto com vocês? Não vou, porque eu só quero ver nos outros, eu não quero ver em mim. Então, enquanto eu não posso tomar atitude, eu tenho que ao menos enxergar o que é que está acontecendo. E faz parte do bom processo, às vezes, partilhar, como eu estou dizendo: olha, acontece isso comigo. Quando eu comecei a estudar sobre anônimos, né, também muito positivo o processo de 24 horas. Acho que até uns 7 anos, né, que eu não ingiro bebida alcoólica, só por hoje. Só por hoje. Mas não vou brincar com isso. Porque na hora que você tem problemas, por exemplo, de DASA, dependente de amor e sexo, desvirtuamento, que é uma coisa que o pessoal faz escondido, é a marca de um dependente de amor e sexo, fazer as coisas escondidas. É o telefone trancado, é o banheiro, é não sei o que, não é isso?
é a senha secreta, é o perfil fake, é escondido, é uma coisa que, mas ele faz. Uma vida religiosa, de religiosidade, não de religião, ela é isso. Esconder de quem? Tem que saber o que está acontecendo comigo, por que eu faço isso? Você compreende o que você está vivendo e ao mesmo tempo compreende que tudo vai passar? Renata, eu sou uma pessoa ainda muito difícil perdão. Doido. Mas você tem que estar No centro espírita, ela está falando agora sobre perdão. Eu agradeço cada vez, tanto que ela fala que enriquece quanto que eu bebo água. No centro espírita, a gente fala de doenças psicossomáticas. Começa nesse marasmo, esse emaranhamento que a gente falou, de um apego, e aquilo vai entrando no perispírito, se soma e entra na matéria, e vira doença. Eu percebi um tempo, tinha um tempo que eu achava que não perdoar era sinal de força, ser orgulhoso, não falar. Depois eu comecei a compreender que perdoar era sinal de grandeza. Aí eu comecei a perdoar da boca para fora. Eu percebia que era da boca para fora, porque eu dizia que perdoava, mas depois eu tive úlcera, gastrite. Isso tudo é porque eu não tinha perdão dentro de mim. De boca eu tinha, eu falava, eu abraçava, mas qualquer coisa que acontecia com relação àquela pessoa, eu sentia um certo prazer se fosse uma coisa ruim, sentia raiva se fosse uma coisa boa. E aquilo ali era a prova de que a ausência de perdão estava plantada dentro de mim. Diz que o coração e o cérebro da gente é o estômago, porque o bicho reage. É afta, é gastrite, é úlcera. E a questão aqui, de novo, não é mais ficção, é religiosidade, é realidade. Porque, tá vendo, eu estava enxergando o perdão como uma riqueza. Olha, eu perdoo, eu sou bom, ó. Olha o conceito de bom e ruim. Criar dualidade, isso é horroroso. Vamos aprender a olhar para a gente como a gente é. Por mais que eu não possa realmente agora, hoje eu começo a entender, comigo e com Deus eu tenho que ser, no mínimo, com esses aí eu tenho que ser muito honesto. Mas eu tenho compreensões. Toda vez que eu vou fazer uma endoscopia, aí o médico diz, você tem, olha aqui, ó, é uma úlcera, né? Era, né? A cicatriz. Assim. Eu lembro o tempo e eu lembro o que eu estava passando. Espiritualmente, o nome daquilo era falta de perdão. Espiritualmente, psicologicamente, aquilo ali era uma ansiedade. E aquela ansiedade tinha a ver com uma raiva, um desejo de estabilidade, das coisas serem como eu queria e não como Deus queria. Internamente tinha uma revolta, internamente tinha inveja porque eu saía e outro ficava. Internamente tinha um apego a uma situação que eu achava confortável e eu não queria que mudasse, mas tudo muda. Por isso que é psicossomático. Começou na minha loucura, na compreensão equivocada sobre a natureza das coisas, de eu me envolver na ilusão e achar que era verdade. Ora, quando terminou, era úlcera, e se dou continuidade, era câncer. É isso. Ou isso não é riqueza? A riqueza é isso, é o parâmetro de riqueza que a gente bota na cabeça. É um preconceito na cabeça, é um conceito cristalizado, que gera um desejo de apego, comparação, inveja e tudo mais. De novo, tem rico humilde e tem pobre humilde. Tem rico soberbo e tem pobre materialmente soberbo. O alcoólatra, o drogadicto, o dependente de amor e sexo, o neurótico, o codependente, o jogador compulsivo, antes de tudo, ele é um egoísta, um egocêntrico. Porque as
As coisas têm que ser como ele quer. E quando não são, ele usa de subterfúgio para fugir. E por isso entra num ciclo chamado vício. É aí. É o ponto. Muitas vezes, hoje, eu vejo, se você olhar, a pessoa, eu já cheguei aqui para vocês me viram que eu estava nervoso, a pessoa disse, não, mas eu estava. Mas eu estava olhando uma revolução, às vezes, essas coisas dentro de mim. É isso. Você está bem de manhã, quando acorda à tarde, com medo, tenso. É isso. É muito importante a gente enxergar, depois entendermos que nós não somos Deus, que existe um poder superior a nós mesmos, para que a gente entregue ao terceiro passo de Anônimos. O primeiro passo é sair da negação e reconhecer o problema. Vê, por isso que eu digo, não diga que é ruim ou bom, veja. Depois, compreenda que existe um poder superior a você, que ele é amoroso. E terceiro, entregue sua vida e suas vontades nas mãos desse Deus. Aí vem a religiosidade. Mas entregue mesmo, você tem inveja, diga. É inveja. Não diga a ele que é bom ou que é ruim. Quem julga é ele. Mas diga. Tem abertura para dizer. Pai, eu estou com inveja. Pai, eu estou bebendo cachaça aqui porque eu estou com raiva. Porque o fulano de tal é rico e eu não sou. Porque eu perdi o emprego e o outro ficou. Porque meu irmão tem as coisas, eu não tenho. Porque minha mãe gosta mais do meu irmão do que de mim. Diga para Deus. É isso, pai. É isso aí, ó. Eu tenho uma revolta dentro de mim. Porque eu sou gordo, o outro é magro. Porque eu sou magro, o outro é gordo. Tenho raiva, pai. Ah, mas meu filho, Deus é Deus. Diga para ele. Mas não vá querer enganar Deus. Ele conhece. Mas ele quer que você abra seu coração. Solta essa riqueza material. É só um pensamento, é só uma memória. Solta. Entrega para Deus. Sabe, os 3 passos são fundamentais. Sai da negação, compreende a existência de Deus e entrega a tua vida e tuas vontades nas mãos dele. Se eu falar mal, que seja para a honra e glória do Senhor. Se eu falar bem, que seja para a honra e glória do Senhor. Mas que não seja para a minha honra e glória. Não seja. Porque o meu ego vai querer que eu me projete. Mas vai virar tudo isso que eu disse no começo. Eu. Vai virar tudo isso. Toda vez é um labirinto que a gente entra. E se perde. E não sabe mais sair. Tudo isso. É uma coisa boa. Em cada canto que eu vou, ou às vezes vou a São Paulo, medito na sociedade taoísta, já li o Tao Te Ching, medito com os budistas, já li o Dhammapada, já li o Alcorão, e a Bíblia, vou lá lendo, vou olhando, os indianos. Mas o processo de se enxergar é muito difícil, porque a gente não quer. A gente se acostumou a manipular os outros, querer mostrar aos outros que a gente é quem a gente não é, e a gente começa a acreditar, depois começa a achar que a gente é Deus, e começa a se revoltar e se desesperar quando a vida não acontece como a gente quer, porque não era para acontecer, ela acontece como ela é. Isso é compreender o que é. Isso é libertador. Isso faz o rico humilde e o pobre humilde. E humildade não é buscada, é assim, ela é assim, é. Felicidade não pode ser buscada, você vê, você enxerga ela, quando você está no ponto. Está aí, humildade, felicidade, paz. Mas a gente está perdido em esse tipo de pensamento. Perdido em olhar para a vida do outro. Perdido.
Quando eu digo, também não posso me orgulhar quando eu digo, olha, eu sei que tem gente chorando aí para deixar as drogas lícitas e ilícitas. Então, quando eu digo, há 7 anos, só por hoje eu não bebo, quer dizer o quê? Eu sei que a luta dele não é fácil, não. Porque tem muita recaída pelo caminho. E eu estou dizendo para ele que eu posso recair a qualquer momento. De novo, não pode ser por mim, não pode ser, eu não tenho força de nada. Mas com Deus, ninguém pode me vencer. Aí está a riqueza. Então, dado o tempo, né? A gente costuma falar, enquanto estão tendo os atendimentos, essa oração tem sido uma filosofia prática de vida, a oração da serenidade. De vida mesmo. Você pensar nela, você tentar botar em prática, a tua vida muda. Muda, não tem muita palavra. Eu cheguei uma época a decorar a prece de Cálice. Eu fiquei pensando, tão grande, tanta coisa. Mas hoje quando eu digo, e tudo bem, respeito. Mas quando eu digo, Deus, me conceda a serenidade para aceitar o que eu não posso modificar. Coragem para mudar o que eu posso. E sabedoria para perceber as diferenças e dizer que seja feita a vossa vontade e não a minha. Se eu consigo fazer o mínimo disso, aí eu tenho uma riqueza real. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificar as que podemos, e sabedoria para distinguirmos umas das outras, e que seja feita sempre a vontade de Deus e não a nossa. Para isso eu entrego, confio, aceito e agradeço. Muita paz e boa semana.
Now,